Oi, pessoal, tudo bem? Eu sei que eu estou um pouco sumido, já voltei das férias e a entrevista de hoje não é só muito especial porque eu recebi muitas mensagens. Luiz, por que você não está falando de 2006? Luiz, por que você não faz entrevista com o pessoal de 2006? E, obviamente, como o meu trabalho, o meu dever é atender vocês, hoje eu trouxe uma pessoa que eu sei que vocês gostam muito e que, além de atriz, é produtora, é jornalista. Ela vai explicar um pouco mais sobre a carreira dela e também relembrar os tempos do sítio. Anitta Falcão, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui com você. Já te falei, sou fã do seu trabalho, de toda a sua generosidade com a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E com a gente que também passou, né, pelo sítio em algum momento, e aí a gente continua a nossa jornada e você está aqui dando o seu apoio, as suas palavras, né? Sempre animando a gente, colocando a gente para cima. E eu queria nesse momento fazer uma homenagem para você, que você é quem merece estar para cima por levar esse perfil tão bonito, né? E com tantas relíquias, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Parabéns. Todas as pessoas que estão no mundo artístico, elas têm uma história muito interessante para contar de como essa carreira iniciou. Tem gente que já tinha pessoas na família, outras viam na televisão e queriam imitar os comerciais. Mas e você? Como foi que surgiu seu interesse em ser principalmente atriz? Olha, eu lembro do dia que eu resolvi ser atriz. Eu estava com a minha mãe e minha irmã no meu quarto. Eu tenho uma irmã, a Amanda e o Arthur. E aí a gente estava conversando sobre profissões, eu era muito jovenzinha, assim, acho que eu tinha uns 6 anos. E eu falei, eu acho que eu quero ser atriz, porque aí eu não preciso escolher nenhuma profissão, posso ser todas. E aí, desse dia em diante, eu resolvi que eu queria ser atriz. Aí na escola, no Fundamental 2, me envolvi com teatro e fui fazer teatro, comecei teatro amador, depois fui pro teatro semi-profissional ali, né? Tinha gente que já era formada, gente que não era. E depois eu resolvi, então, que era mesmo o que eu queria, e resolvi me profissionalizar. Então, fui estudar artes cênicas. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma amiga que fazia comerciais. E eu queria muito, né, fazer comercial e tudo. E eu sou também cria da Xuxa, né? Você estava falando da Xuxa. A gente estava aqui antes aqui conversando sobre isso. E meu sonho era, né, me estar envolvida com a arte, com a televisão, com o teatro. E meu pai falava, não, agora você é criança, você vai ser criança. Quando você crescer, se você quiser mesmo, aí você estuda e vai ser atriz. E aí eu fui fazer isso. La leche. Gracias, querido. Julia, ¿pones la mesa? Vos podés exprimir las naranjas. Bom, e aí eu fui fazer um teste para uma novela chamada Celebridades, né? E não foi daquela vez, mas o meu material ficou registrado lá. E em 2004 eu consegui uma personagem em Malhação, que chamava Aninha, né? Ela foi uma participação pequena. E em 2005 eu já consegui uma outra personagem na Malhação que chamava Raíssa, né? Uma personagem com um pouco mais de destaque. Ela era uma vilã que eu adorei fazer. Eu contracionava com a Marjorie este ano, que eu já era muito fã. E sigo admirando o trabalho dela. Oi, Kiko. Oi. E aí, tudo bom? Bem? Vamos pro clube depois da aula? Demorou. Tô dentro. Então tá. A gente se vê depois da aula, tá? Valeu. Tchau. Depois disso, em 2006, estava em casa e a produção de elenco me ligou. Falou, oi, Anitta, aqui é da produção do Sítio, a gente está fazendo a produção da nova temporada, queria saber se você quer fazer um teste. Daí eu falei, claro, óbvio, né? E me mandaram o papel, e inicialmente eu não era a Clarice. O meu papel que eu fiz o teste foi para fazer a Mirtes.
Inacreditável, não consigo. Não consigo imaginar. Meu Deus! E aí, não só fiz o papel, fui para fazer a Mirtz, fiz toda a cena, tudo, e fui aprovada como Mirtz. Só que aí na sequência, então assim, eu já estava indo para ser mais uma vilã, né? E eu lembro que a gente estava fazendo algumas coisas não ainda gravando, mas fazendo a produção, vendo cabelo, encontro com o figurinista, com os diretores e tudo. E aí, na época, a Maria Pia, que era, se não me engano, assistente de direção, que depois trocou, ela veio e me abordou muito carinhosamente, assim, né? E ela falou, oi, Anitta, então, a gente gostou muito do seu teste, você fez uma Mirtz excelente, a gente se apaixonou. E a gente está com uma questão, porque a gente está com a Patrícia Selonck, né? Que seria para fazer a mãe da Mirtz. E aí a gente fisicamente optou por fazer com uma outra atriz e você fazer a filha do Rubens Chachá. Samuel, dá uma olhada nisso aqui, ó, vê o que você acha. O jornal O Grito do Pica-Pau, incentivando a cultura tucanense, irá promover o concurso de trovas do Arraial dos Tucanos. Grande ideia, Clarice! É disso que a gente está precisando. Maior participação do leitor. E aí eu falei assim, fiquei um pouco... E agora? Eu nem conheço a Clarice. Quem é a Clarice? E aí fui entender quem era essa personagem e logo, assim, me apaixonei, porque uma jornalista, e eu também fiz jornalismo no Mackenzie, aqui em São Paulo, me formei. E a Clarice, como jornalista, né, trouxe esse cenário, né, de volta para mim. E tinha toda uma causa, né, também uma causa ecológica, ambiental, que eu hoje sou muito envolvida com isso. Então tinha algumas afinidades, né, e outras coisas que eu fui construindo no decorrer da trama, né. Então, e como que foi isso, esse laboratório que você fez para Clarice? Você buscou referência em alguém ou você foi buscar em você mesma? Então, eu acho que assim, para Clarice foi tudo para mim um pouco assim, no susto, porque eu descobri que eu de Mirtz fui para Clarice, assim, alguns dias antes da gente começar a gravar. E eu acho que, então, até por isso, a construção da Clarice, ela veio muito do externo para o interno. Porque, assim, quando eu estava lá, com todos reunidos, eu recebi algumas referências, né, que já não eram minhas. Do tipo, olha, a figurinista já tinha uma montagem, e o diretor, de que ela teria um cabelo Chanel. Então, assim, meu cabelo era castanho, dessa cor, comprido quase até a cintura. Então, a primeira coisa foi, corta o cabelo da Anitta pro Chanel. E aí, tinge de preto, 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 mas que tiver. E aí, ela tinha essa referência de ser como meio que uma francesinha, né? Tipo, a gente tem essa coisa meio Amélie Poulain, assim, né? Então, branquinha, né? Essa coisa... A Clarice, ela tinha um distanciamento dessa característica física rural, né? Porque ela não era de lá. Então, assim, ela tinha uma outra origem, uma outra vivência, e eles queriam deixar isso bastante evidente. E tendo essas informações, eu fui buscar, né? Quem é a Clarice? Quem é o pai de Clarice? O que aconteceu com a mãe? Né, em que situação que ela foi, então, parar ali na casa do Valdo Serrão, e também, conforme a trama vai se desenrolando, você vai, no meu caso, né, entendendo melhor essa personagem, porque às vezes surgem informações que você não tinha inicialmente, né, então assim, a Clarice não sabia exatamente quem era a mãe, até eu interpretar a própria mãe da Clarice, né? Que em alguns episódios eu fiz a Clara. A amiga mais bela e valiosa dos amantes? Errou.
A mais bela joia do mundo se chama... Clara. E você lembra quais foram essas primeiras cenas que você gravou? Você ficou satisfeita com o resultado quando você viu na TV? Não. Não fiquei. Ah, poxa, não faz isso com a Clarice, não vou aceitar, desculpa. Eu não fiquei satisfeita porque como atriz ali, sabe, hoje eu assisto, eu vejo a tensão que eu tava, né, assim, era uma responsabilidade e assim, era também muita novidade, enfim, nervosismo natural, né? Então, assim, quando eu olho hoje, eu falo assim, ai, podia ter muito feito de outra forma, né? Então, assim, se eu te falar, Luiz, acho que todas as minhas cenas, de todos os meus trabalhos, se eu for olhar, eu vou falar, ai, mas se eu fizesse de outro jeito? Que eu acho que é a construção eterna, né, do nosso trabalho. Eu acho que se a gente for refazer uma cena, acho que a beleza é disso também, né? É de nunca ser exatamente igual, né? Pode ser o mesmo texto, mas a sua entonação pode ser diferente, o seu subtexto, enfim, tudo pode ser diferente, né? E que bom que a gente evolui também, né? Como profissionais, né? Então, assim, eu acho que na carreira do ator, da atriz, né, tem essa questão da gente estar em constante evolução, né, e assim, também ter a nossa evolução enquanto pessoas, né, na época da Clarice eu tinha o quê? Acho que 23, 24 anos, hoje eu tenho 40, então assim, se eu pegar a minha história de vida, ela vai contribuir certamente para um próximo personagem que eu for fazer, né. Sim, é verdade. Então, assim, se hoje eu fosse interpretar uma Clarice novamente, seria outra Clarice, porque eu já sou uma outra Anitta, né? Uma carga diferente emocional, né? É uma carga diferente, é uma experiência. Então, eu acho que a gente, não só o nosso estudo das artes como um todo, mas também a nossa história de vida, nossas experiências, a gente leva isso para o palco ou, né, ali para o estúdio. Não tem como o personagem não receber isso, né? Palavrinha só, pai. Eu fico aqui. Caso contrário, eu vou pra pensão do Sr. Elias, mas... Pensa, pai. Com uma palavra você prova o quanto você me ama. Eu aceito. Eu sou capaz de qualquer sacrifício, desde que você fique aqui comigo. Pronto. Sei que são muitas cenas, é um ano inteiro de novela, teve o contrapartida em que você vai viajar, depois volta. Tem uma só, que quando você fala do sítio, você lembra da Clarice, você já vem na cabeça no mesmo momento, uma cena muito marcante para você. Eu acho que não tem uma cena específica, mas tem um cenário, que era o estúdio onde era a tenda ali, né, do Val do Serrão. A gente gravou muita coisa ali. Então... eu sempre aprendia muito gravando com o Xaxá, assim, né? Eu sou muito observadora, então era para mim um misto de trabalho com aula e ali eu aprendia bastante. É um cenário assim que representa para mim, sabe, a minha personagem. Por mais que eu tenha gravado em externa, até feito outras personagens, eu acho que ali marca muito, porque tinha o quarto da Clarice, tinha a sala, né? Mas, assim, nós tivemos cenas à noite também, ali naquela praça do sítio do Pica-Pau Amarelo, e aquilo... foi muito marcante também, sabe? De ter todos os personagens. Você olha pro lado, tipo, Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia. Gente, estou no sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo. Oi! Tô rindo de quê? Estamos felizes por causa do sucesso da passeata. Deu tudo tão certo, não foi? Eu também, eu tô muito contente. Eu coletei tanto material que acho que vai dar uma reportagem enorme. Acho até que os jornais da capital vão querer publicar isso. Com certeza. Você escreve muito bem, Clarice. Samuel, eu quero te fazer um pedido. Será que eu posso colocar na primeira página do jornal uma foto do meu pai abrindo a passeata?
como vocês passavam muito tempo juntos, né? Porque nem sempre, quando vocês estão para gravar uma cena, vocês estão gravando uma cena. Às vezes tem que esperar, às vezes tem que passar o texto, às vezes fica o dia inteiro para gravar uma cena. Então, com certeza, devia acontecer muitas situações, ou engraçadas, ou inusitadas. Tem alguma que você pode contar pra gente? Olha, o que eu lembro muito dos bastidores era a disputa de quando passava a cesta de frutas. Por quê? Vinham várias frutas, mas vinha tipo uma ou duas frutas do Conde. E aí a disputa era para quem ia ficar com a fruta do Conde. Eu aposto que você não imaginava que você ia ouvir isso. Nunca. Exato. A parte, a espera, a expectativa pela cesta de frutas. Um outro momento muito legal era de quando a gente ia gravar interagir com animais, né? Porque tinha cobra, teve sapo, né? E, enfim, tiveram outras coisas, mas assim, os mais diferentes, né? Que você não vai encontrar de repente, assim. No quintal. Exato. Eu lembro que apareceu uma cobra meio amarela com branca, gigantesca, enfim, eu tirei uma foto com essa cobra. E aquele medo, né, de você tocar naquele animal e de ver o quanto é interessante, como bastidor, né, falando assim, de gravar com animais, né. Eu até um fato interessante, no dia que eu fui fazer o teste para o sítio do Pica-Pau Amarelo, eu tinha uma cachorrinha gravando, uma cachorrinha atriz. E eu, ai, que linda! Qual é o nome dela? Anitta. Eu, ai, que bom, me achará! Quais eram as chances? Meu Deus, você acredita? Um outro fato curioso foi quando a Sandy foi fazer, né, participação no sítio. E eu levei uma bronca do produtor, porque eu queria muito ficar no estúdio, porque eu também fã de Sandy, né? E não só eu, né? Outros. Então, assim, o que eles tiveram que fazer? Gente, vamos limpar o estúdio para as pessoas poderem trabalhar. E eu, ai, deixa eu ficar para ver a Sandy. Não dá, gente, não dá. Aí expulsou todos os atores, as outras, né, atrizes, porque não cabia todo mundo no estúdio para ver a cena. Não, cabia, mas acho que... Um outro fato interessante, Luiz, foi a personagem Gárgula que surgiu lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi o Anderson Lau que fez, que interpretou. E ver nos bastidores a construção daquela personagem, né, com aquelas características todas, aquilo foi assim, e acompanhar a filmagem, ver a Gárgula lá em cima no telhado, e sabe, aí depois também a gente teve cena onde eu entrava na farmácia e a farmácia estava pegando fogo, na farmácia não, desculpa, na veterinária. Quando eu entrei lá para fazer a cena, eu não imaginava, eu nunca tinha feito uma cena de incêndio. É fogo de verdade, né? Então, assim, não tem aquela coisa do foguinho, né? Então, assim, é calor, é quente, e aí tem bombeiros no estúdio ali do meu lado, né? Então, eu tô aqui gravando, mas a meio metro tem um bombeiro, outro, 1 metro tem outro. E aí tem toda aquela produção, isso foi bem interessante também, você perguntou das cenas. Foi uma cena bem marcante para mim por toda essa característica, né, da filmagem em si, né? Esse sítio, nessa época, ele não era totalmente voltado para o público infantil, né? Ele era um infanto-juvenil. E a Clarice, ela justamente fazia parte desse núcleo, né? Para fazer o interesse dos jovenzitos. E, sim, obviamente, se tem um núcleo de jovens que é para uma novela infanto-juvenil, vai ter romance, vai ter triângulo amoroso.
E você experimentou isso um pouco, porque tinha essa situação do Samuel ter interesse na Clarice, a Samira tem interesse no Samuel, o Samuel queria a Clarice e não queria a Samira, aí a Clarice vai embora, ele quer a Samira não quer mais ele, aí a Clarice também quer ele, esse embondo todo. Mas a pergunta que não quer calar é, com quem você queria que a Clarice ficasse de fato? Quem que você achava que ela deveria permanecer no final da temporada? Bom, eu não sei se é muito ético da minha parte falar quem a Anitta achava, mas acho que não tem problema. Eu torcia para Clarice e Samuel. 2 jornalistas, né, andavam sempre grudados. Samuel fofo, né, fazia de tudo pela Clarice, tentava abrir os olhos da menina, né, tava lá dando apoio, dava certo ou dava errado, ele tava lá. Aí não, ela foi lá, óbvio, né, gente, as relações são mais complexas que isso, né. Não me escondi nada, Samuel. Pode falar tudo o que você sabe sobre meu pai. Ele é mesmo responsável pelo contrabando de animais, não é? É, Clarice. E pelo desmatamento no Capoeirão, praga de gafanhotos. Desculpa falar, mas foi sempre ele. Mas vocês nunca conseguiram nenhuma prova. Seu pai pode não ter posto a mão na massa, Clarice. Mas ele é o cérebro por trás dos esquemas. Agora, com a prisão do Giovino, isso só ficou mais aparente. Pior é que a gente não pode nem entrar na justiça contra ele. É capaz dele ganhar. Não é só um problema jurídico, não é, Samuel? É um problema moral e emocional também. É difícil descobrir que o pai da gente não é nenhum herói. Pior, é um bandido. Na época, você era mais próxima de alguém do elenco? Eu falo assim, próximo não só no momento. Eu falo assim, de sair dos bastidores, de se encontrar, de assistir filme no cinema. Eu era muito, muito próxima do Arno Pruner. Eu e Arno fora das telas, e era Clarice e Samuel na frente das telas. Então, assim, eu e Arno, a gente morava no mesmo prédio, a gente gravava praticamente todas as cenas juntos, então a gente andava grudado, a gente ia trabalhar junto, voltava do trabalho juntos, e aí a gente conversava sobre sítio. Eu lembro que teve um show do U2 na época. Eu assisti na casa do Arno com os irmãos dele. Então a gente teve uma sintonia muito importante, assim, sabe? Que é algo que eu levo muito comigo. Eu andava muito com a Marcela Roses. A gente morava no mesmo prédio, né? Assim, então a gente acabava tendo mais uma proximidade. Às vezes não gravava junto, né? Mas assim, a gente morava praticamente junto, né? Teve um dia que eu fui fazer um jantar em casa, né? Com os vizinhos. Então foi a primeira batata que eu cozinhei na vida. Acho que é até vergonhoso falar isso. Depois dos 20 anos a pessoa aprende a cozinhar uma batata. Mas foi praticamente isso, né? Não foi só a batata, gente. Foi o jantar completo que eu fiz na minha casa para os vizinhos, né? Porque a gente morava junto, assim, praticamente. Deu certo essa batata? Deu certo, gente. Olha, eu não sei se ficou muito boa. Talvez, eu acho que Luiz, depois você pergunta para ele se eles tiveram algum trauma em relação à batata. Pode ser por causa disso. Engatando nessa questão, teve algum personagem que você gostaria de ter gravado mais, que você não teve tanta cena? Você curtia estar junto? Eu adorava a Matilda. Patrícia Selon, que assim... Eu lembro que assisti Sítio, assim, quando ela entrava em cena, sabe? Você vê uma potência ali, né? Então, e eu fui assistir Patrícia, fui ao teatro, né? Até essa vivente, tipo, pegar carona no mesmo carro, sabe? São coisas do tipo, meu Deus, estou ao lado dos meus ídolos, assim, sabe? Olha, mas você foi muito dura com você no começo e eu devo te dizer que, principalmente em quesito de atuação, você não ficou pra trás. Não seja tão dura com você, você foi muito boa. E eu tô falando Obrigada, isso, eu não tô puxando papo não, viu? Quando a pessoa ela não é bem, eu faço vídeo fazendo análise e eu falo, fulano ficou meio apagadinho. E, poxa, que pena, né? Mas não é por causa da pessoa. Às vezes é o papel, às vezes é o texto, é o momento. Sim. E de verdade, parabéns pelo trabalho. Dá pra ver que você se dedicou para a Clarice. E agora eu tenho uma admiração 1000 vezes maior, sabendo que você teve que se preparar para ela em tão pouco tempo e mesmo assim você se dedicou de corpo e alma para fazer o que a gente conhece hoje através do seriado.
Eu não sei se você sabe, o seu sítio, ele recentemente ele foi reprisado na Angola. Você estava sabendo disso? Não, estava sabendo até esse momento. Que Ah, demais! vai correr atrás para receber os direitos autorais, pelo amor de Deus. Ninguém mandou, viu, gente? Só vou deixar claro isso. Você até deixou claro algumas coisas no começo, que é a gente saber o que você tem de mais parecido com a Clarice. Hoje, se existem características que você lia e falava, nossa, você tá um pouco Anitta hoje, Clarice. Eu acho que, assim, a Clarice, ela tem essa coisa primeiro, da ingenuidade, do tipo, o pai é o vilão, mas ela não enxerga isso, definitivamente. Eu acho que a Anitta tá aprendendo isso ao longo do tempo, né? Do tipo, eu não sou muito aquela pessoa eu só confio depois de um tanto, né? Eu já era assim, do tipo, eu parto confiando, até a pessoa perder a minha confiança. E agora eu tô tentando equilibrar isso, né? Então eu acho que a Clarice, ela tinha essa questão, né, da ingenuidade, assim. Uma outra questão sempre voltada, né, esse olhar ambiental, ecológico, e eu acho que não só acho que hoje é a mesma coisa que a expressão que eu falo, né, que todos nós devíamos ser feministas. E eu acho que todos nós devíamos ser ambientalistas também, né? E hoje parece até um papo meio clichê, né? Porque todo mundo fala disso, mas você vê, é tão importante. E o que mudou, né, de 2006 para hoje, nesse segmento, assim, que é tão pouco, né? Acho que não sei nem se a gente evoluiu ou involuiu. E uma outra questão é o jornalismo, né? Essa questão da justiça, de buscar a veracidade dos fatos e às vezes até se comprometer. Várias vezes eu poderia ser um pouco mais, talvez ter um pouco mais de diplomacia, mas às vezes a questão da justiça, assim, sabe, pega mais alto, assim, sabe? Como você citou hoje no seu stories, né? Que às vezes as pessoas podem fazer alguma crítica ao seu trabalho e você tem sempre uma justiceira chamada Tavini Ferrari que vai lá e te apoia, não é? Então, eu acho que assim, eu sou esse tipo eu tenho esse tipo de personalidade, sabe? Que às vezes eu entro numa indisposição que talvez fosse evitável, mas para mim é muito mais importante, sabe, defender e lutar pelos ideais, porque eu acho que se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Sabe? É aquela questão, a gente não precisa esperar que alguém faça, né? Exato. A gente pode tomar partido. E você sabe que eu tinha muito assim acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo isso, né? Às vezes eu via algum absurdo, alguma injustiça, e eu ingenuamente pensava, alguém vai resolver isso. Não é possível. Alguém vai dar uma solução, alguém está fazendo alguma coisa. E aí você vai crescendo e você aprende que não, ninguém está fazendo, sabe? Que tá todo mundo esperando, na verdade, né? Alguém fazer. Tá todo mundo esperando. Ninguém vai vir te salvar. Tipo, ou você faz, né? Assim, é óbvio, né? Assim, é um exemplo, mas do tipo, tem muita gente lutando, mas também tem muita gente acreditando que outras pessoas estão fazendo e estão tendo sucesso. E não é bem assim, né? Algumas situações isso acontece, mas eu acho que o fato de você amadurecer, você vai percebendo que, assim, não dá para ter tanta esperança, né? A gente precisa também fazer não só a nossa parte de ter empatia, né? Mas de ter uma ação. Porque a empatia, só pela empatia, ela não gera um movimento. Exato. Então, assim, ter empatia, eu acho que é o primeiro passo, né? Mas uma empatia sem ação, ela é nula, praticamente, né? Então, assim, eu tenho aprendido com a vida isso, né? Do tipo, olha, vamos fazer. Então, eu acho que, assim, essa coisa da Clarice, né? Que você me perguntou, eu acho que tem essa questão da justiça. E falando de Tavini Ferrari, eu tenho um assunto muito bacana para falar de Tavini. Tavini sempre, né, é uma lindeza de pessoa.
E Tavni, eu não lembro, a gente tinha muita diferença, tem muita diferença de idade. Então, Tavni era uma criança, né? E eu lembro que a rotina de filmagem era bem puxada, principalmente para as crianças que ainda precisavam ir para a escola, tinha lição de casa para fazer, prova para fazer. Então, ali nos bastidores, enquanto estava esperando, era lição de casa mesmo, era... E eu lembro que teve uma época, depois não sei se Tavni vai lembrar, que ela estava com uma dificuldade em alguma questão em matemática. E a gente morava em prédios vizinhos. Então, eu falei, Tavni, vai lá em casa que eu vou te ensinar matemática. Então, a gente ficava, depois do trabalho, eu ficava com ela, fiquei com ela alguns dias fazendo lição e estudando matemática. E foi muito bacana lembrar desses momentos, assim, né, nessa conversa. Puxa, você falou do pai, de mãe de Tavni, irmã, e eu tive esse contato também. Na época, a gente tinha os famosos DVDs, né, que hoje a gente... Então, assim, os pais da Tavni quebravam esse galhão, né? Porque a gente podia ver as cenas, muitas vezes, através dos DVDs que eles gravavam. Então, foi ótimo, assim, uma família incrível, sabe? Muito amorosa, com muito carinho, muito respeito, assim, eu tive um contato mais próximo com a Tavni, justamente também, ela também não era do Rio, né? Então, a gente teve essa proximidade de vizinhas, né? E eu pude ensinar matemática, que não, gente, definitivamente não é o meu forte. É só porque ela era muito criança. Então, a matéria estava bem inicial ali. Aí eu pude contribuir. Alguma coisa de tabuada. Não imaginem que eu sou, tipo, uma grande entendedora, não é o caso. Você se virou mulher? Mulher? Assassinado esses pedaços de gente. É Caipora Valente. Flora é meu nome. Flora detesta filhote de homem. Foi mal, a gente pensou que era o Saci, não é? Queria saber como foi para você se despedir do personagem da Clarice. Você se lembra? Se você sentiu muita falta no começo? Sim, olha, foi bem difícil, Luiz. Porque para mim foram 2 despedidas de Clarice. Uma, obviamente, quando acabou a temporada, que é um fechamento de um ciclo, né? Então, você se despedir não só da personagem, mas de todo um período, né, da vida. Fechamento de um ciclo também significa abertura de um outro, né? Então, também foi positivo, mas é óbvio que a gente sente, né? E a Clarice, a gente teve uma despedida anterior, porque no meio da trama, a produção alterou roteiristas, e aí eu entrei no estúdio, lá na tenda que eu falei. E o Ulisses Cruz virou pra mim e falou assim, você tá sabendo que Clarice vai passar umas férias fora, né? Daí eu falei assim, não estou sabendo. Então, assim, eu entrei pra gravar e aí recebi a notícia de que o pessoal de roteiro, né, tinha mudado toda a trama e mudado alguns caminhos ali. E uma das soluções que eles encontraram para reorganizar a história foi tirar um pouco a Clarice do cenário ali, do Val, do Serrão, e que ela iria voltar, mas não se sabia quando. Nossa. Então aquilo para mim foi muito difícil, porque eu, Anitta, como atriz, é aquela expectativa do seu personagem voltar a qualquer momento, e aquela ansiedade, né? E eu lembro que a diretora lá de produção falou assim, não, mas você vai, você tá continuando na equipe, tá recebendo. Eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar, né? Eu quero estar aqui. E aí eu voltei a São Paulo e fiquei aguardando me chamarem. Eu lembro que antes até de eu voltar, eu assim, né, tipo, ai meu Deus, tipo... O que vai acontecer, O que vai acontecer com a minha personagem? E aí eu lembro
que eu... Não é possível, né? Tipo, preciso entender, né? Se é alguma coisa da personagem, se é alguma coisa do roteiro, o tempo. Eu queria entender alguma coisa, porque simplesmente chega a notícia, mas assim, não tem mais detalhes, né? Eu lembro que eu fui atrás do Carlos Manga para entender melhor a história, né? O que ia acontecer com a Clarice. E ele ia entrar num evento, então eu fui para falar com ele antes, né, desse evento. Acabou que não consegui. Ele foi para o evento, eu fiquei aguardando lá na Globo acabar o evento. Eu falei, quando acabou, imagina, né? Aí Manga, eu quero entender o que está acontecendo. Clarice, daí ele falou assim, não, olha, é muito simples, muito simples. Tá mudando o roteiro, vai ter que tirar a personagem e depois ela vai voltar. E aí foi isso. E eu fiquei aguardando. Então, para mim, foi uma despedida, né, para Clarice. E aí, finalmente, ela voltou às telas, eu voltei a trabalhar, eu voltei para a trama e eu fiquei super feliz. E a Clarice voltou totalmente repaginada, né? Assim... De visual também, né? Exato, não só a postura da personagem, né, que saiu daquela apresentação mais ingênua, né, para alguém já que despertou, né? Então foi né, durante esse ato aí a Clarice mudou de personalidade. Então ela mudou também com essa personalidade a parte exterior, mudou o cabelo, mudou o jeito de se portar, o jeito de falar, né, a postura diante das coisas. Então, praticamente, se você olhar fisicamente até a Clarice, é uma personagem no começo, uma no final da trama, né? E assim, receber o roteiro, quando você recebe, para mim, quando eu recebi um roteiro, era assim, era um momento de estudo também, né? Porque você recebe informações novas ali sobre essa personagem, né? E não só através das falas dela, mas do que dizem dela, né? Verdade, nossa! Uou, verdade! Então você acaba... e assim, também vendo, né? Assistindo. Porque, por exemplo, eu recebo o roteiro onde eu participo. Mas eu não recebo o roteiro do outro núcleo. Verdade. Então, para entender a história num contexto geral... E acabar entendendo melhor essa personagem, né? Samuel, pela primeira vez na vida, o meu pai ficou feliz de ser manchete da primeira página. Acredita? Que bom, Clarice. Desculpa, eu não me apresentei. Gaspar Magalhães, entomólogo ao seu dispor. Como? Especialista em insetos. Mais precisamente em gafanhotos, correto? Corretíssimo, meu caro. Mas que coincidência! Quem sabe ele não pode nos ajudar com a história dos gafanhotos africanos Não lá é no... coincidência. Ele já fez isso. E posso dizer que aqueles gafanhotos são muito comuns no Brasil. E agora é a parte que eu estava mais empolgado, porque eu quero muito saber o que aconteceu com a Anitta Falcão pós-Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já comentou e já deu um spoiler de que você é jornalista, você também tem um projeto, né, mídia cultural, que você está tocando hoje, que você dirige, que eu acredito que você seja a dona. Enfim, mas especifica pra gente aí o que aconteceu depois e como que você chegou no seu trabalho atual. Então, bom, eu saí do Sítio, fiz alguns outros trabalhos como atriz. Hello! Are you looking for someone? Hello? Seu inglês para no hello? Hello! Tá na hora de fazer skill. Você faz a matrícula e ganha um celular TIM Motorola C115. E depois da maternidade, eu resolvi criar algo para mim, né? Algo que eu tivesse um pouco mais de autonomia. Por questões de agenda, né? E também de não ficar tão vulnerável em relação ao trabalho. E comecei e aí criei, né, a mídia cultural. Na mídia cultural,
desempenho alguns papéis, né? Desde a pessoa que vai fazer a parte comercial, a pessoa que vai no contador, que vai ver nota fiscal, a pessoa que vai escrever um roteiro, vai dirigir. Na mídia cultural eu faço um pouco de tudo. O que eu percebi na época que eu criei a mídia cultural? Com as redes sociais, muitas pessoas, muitas pequenas empresas, médias empresas e as grandes empresas também, começaram a fazer vídeos, produzir vídeos para divulgar os seus serviços, os seus produtos. As grandes empresas, as médias empresas até, conseguiam contratar produtoras, né, para fazer um trabalho grande, divulgar bastante. Mas e aquele pequeno empresário ou aquele profissional autônomo que também precisava se divulgar e não sabia como, né? Ele fazia o quê? Muitas vezes gravava os próprios vídeos, só que por não ter conhecimento técnico, ficava um vídeo amador. E isso acabava depondo até contra a empresa. Porque falava, né, quem assistia poderia pensar, nossa, mas poxa, essa empresa nem fez um vídeo decente, nem investiu, nem vou, né, contatar. Então eu percebi isso e resolvi criar a mídia para juntar o meu trabalho de atriz com o meu trabalho de jornalista, né, as minhas formações. Eu trabalho, em geral, com pessoas que não têm experiência com câmera, né, porque a pessoa, às vezes, ela tem uma empresa e ela não necessariamente tem alguma experiência com filmagem, com roteiro, né, com iluminação, com áudio. Então, eu surgi, com a mídia cultural, eu levo um pouco de todos esses trabalhos. Então, eu faço o roteiro, né, pro cliente, aí a gente faz um planejamento, o que ele precisa, eu gravo, eu faço a captação, tanto de áudio quanto de imagem, faço a direção, que aí essa parte das artes cênicas, né, essa experiência como atriz, contribui muito, porque dependendo de quem eu estou filmando, eu tenho essa sensibilidade de olhar, ver se a pessoa tem experiência, se não tem, como que é a personalidade dessa pessoa, qual é a característica? Ela é uma pessoa mais agressiva no falar, ou ela é mais calma? Como que ela vai reagir? Eu tenho que ser um pouco mais incisiva na minha direção, ou eu tenho que conversar mais com essa pessoa? Então tem essa questão de ouvir, de entender o cliente, de saber como ele é para dar um resultado bacana para a gente filmar. Então, muitas vezes a gente pega pessoas que estão ali com outras funções, que não tem nada a ver com estar gravando um vídeo, né? Imagina, aí a pessoa é convidada lá pelo RH para fazer um vídeo, e aí a pessoa vai, muitas vezes vai porque também vai falar não, entendeu? Não é todo mundo que gosta, né? Então, assim, eu vou pegar aquela pessoa, vou infernizar a cabeça dela para ela fazer, né? Não, olha, a gente vai fazer bem feito, te garanto. O vídeo vai ficar bonito, vai ficar legal, ela vai gostar e o cliente vai gostar. Todo mundo vai ficar feliz. Mas com calma, sabe? Com calma, gente, com respeito, com amor, porque, olha, pra que ser diferente, sabe? Poxa, eu fui gravar um menino que ele tem alguma questão, eu não sei se é mental, enfim. Ele leva 2h30 para chegar no trabalho, com dificuldade para andar, para falar. Ele volta mais 2h30 e trabalha feliz, entendeu? Nossa. Para mim, aquilo inspirou não só o meu dia, mas a minha caminhada do tipo, sabe? Olha que legal. Olha como é bom você valorizar o que você faz, sabe? Tipo, o cara podia se apegar
ao fato dele ter Da limitação dele. Exato, né? Dele e também de ai não, leva 2 horas e meia para ir, o cara leva 5 horas diárias de locomoção e ele tá lá há mais de 10 anos. Aí eu para pensar agora, filosofando, né? Eu usei a palavra limitações, que talvez não seja melhor. Mas é que a gente também tem as nossas limitações, são só limitações diferentes, né? Exato. E o que eu ia falar, o quanto a gente não se limita, por exemplo, ele, apesar das limitações que ele estava encontrando, que são físicas, ele não se limitou. E muitas vezes a gente que não tem, talvez, limitações físicas, se limita por questões psicológicas, ideológicas, né? Então eu consegui juntar esses dois ofícios, né, da Anitta atriz e da Anitta jornalista. O jornalismo me ajuda com essa questão de roteiro, de construção, né, do texto, do conteúdo, do marketing em si, que tem que estar ali, né? E a minha experiência como atriz me leva a entender quem está na minha frente, quem eu estou dirigindo, e ter essa experiência também, né, no dia a dia, porque conforme eu vou percorrendo com a mídia digital, eu vou ganhando mais experiência, como qualquer trabalho, né, que a gente vai construindo, assim. Então, hoje a Anitta está com a mídia cultural, fazendo um pouquinho de tudo. Se, por exemplo, eu estou assistindo, eu sou um telespectador aqui desse vídeo, eu estou assistindo e eu me interessei pelo seu trabalho, qual é a maneira de chegar até você, como eu te contato? O caminho mais fácil é pelo perfil no Instagram da Mídia Cultural, é @Mídia Cultural. E aí lá eu coloco um pouquinho dos bastidores, um pouco de cada cliente, tem clientes que eu não posso muito divulgar, mas ali tem um pouquinho do que eu faço, assim, sabe? Agora, é uma pergunta que não é necessariamente uma pergunta, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer com as pessoas, que é um lance mais de psicologia, que seria você conversando com o CEO daquela época. Se você pudesse olhar para a Anitta lá, dos bastidores do sítio, e pudesse falar, dar algum conselho, falar alguma coisa, o que seria? Profunda essa pergunta. Né? Acho tão bonito. Acho tão bonito. Eu me arrepio todo. É linda mesmo. Olha, eu falaria para a Anitta daquela época, Anitta, se divirta mais. Não, aproveitar eu aproveitei. O que eu falaria para a Anitta daquela época, eu falaria, Anitta, pegue mais leve com você, sabe? Porque eu acho que quando a gente está no começo da carreira, de qualquer carreira, né? A gente se cobra muito, é muito duro com a gente, e tudo é para ontem. Eu acho que eu falaria, aproveite mais o caminho, sabe? E valorize as amizades que estão surgindo nesse período. Porque nessa entrevista eu percebi que tem muitas pessoas que eu tenho um carinho enorme e que talvez nem saibam disso. E que amanhã, porque agora estamos num horário já noturno, durante a filmagem dessa entrevista, eu vou entrar em contato com essas pessoas. Eu queria aproveitar agora esse momento final para te agradecer 1000 vezes pela oportunidade de me deixar mostrar a sua história aqui no Memórias do Pica-Pau Amarelo, né, de deixar aqui documentado, registrado, fez parte da história, marcou seu lugar ali. Se foi uma temporada, se foi 2, se era o personagem que aparecia mais, se aparecia menos, não interessa. Ninguém tira de você nem de ninguém o que você viveu, essa oportunidade, e tá escrito na história do sítio, né? E muito feliz do Luiz Criança estar aqui também, tirando muitas dúvidas daquela época. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. É uma honra poder falar com você, que como eu já falei, né, desempenha um trabalho que eu admiro tanto.
eu também fico muito honrada de poder, através da minha história, quem sabe, tocar o coração de alguém, apoiar alguém, incentivar alguém, talvez alguém que queira ingressar na carreira, né, das artes cênicas, ou mesmo independente do tipo de profissão, saber que existe um caminho que a gente trilha, né, e que depois de tantos anos a gente tem orgulho desse caminho, né, do que foi feito lá atrás, da história que foi feita, das amizades que foram feitas, e graças ao sítio, que foi há tantos anos, hoje eu colho uma relação com uma pessoa que até ao momento dessa entrevista conhecia pouco, que era você, né? Que eu conhecia só por mensagens de Instagram e que hoje se torna um grande amigo. Então, olha que legal a gente poder, né, cultivar um trabalho por um caminho, né, que ele não se encerrou lá no final de 2006, né? Hoje, em 2023, tô aqui falando daquele trabalho com muita honra, com muito carinho, com muito respeito e através dele conhecendo pessoas novas, né? Pessoas tão interessantes, pessoas tão do bem. Então, que se esse bate-papo chegar em alguém, né, tocar essa pessoa, animar essa pessoa, entreter essa pessoa, eu vou ficar muito feliz, né? E já estou muito feliz por essa experiência. Então eu agradeço de coração pelo espaço do seu perfil e eu torço para que cresça cada vez mais, chegue a cada vez a mais pessoas, né? Maior número de pessoas para ter esse conteúdo. Que conteúdo que é bom a gente tem que divulgar.